nasceu de um parto turbulento. É educador. Seu primeiro emprego foi num famoso resort do estado do Rio de Janeiro, Porto Belo. Estudou em algumas escolas públicas, mas a que mais sobressaiu na vida dele, que ele acha que foi mais importante, foi uma do Projeto Brizola. Ingressou na vida política por meio de amigos que o incentivaram por ele ter carregado várias defesas de bandeiras de educação durante a vida dele e ter se formado professor. Hoje nós vamos falar com o atual, bater um papo, né? Com o atual presidente da Câmara dos Vereadores de Mangaratiba e pré-candidato a prefeito da cidade, Renato Fiufio. Muito obrigado pelo espaço. Estamos aqui para bater um papo descontraído, falar um pouco sobre a minha vida, a minha cidade, que eu amo de paixão. Estou à disposição aí para responder, igual eu falei nos bastidores, né? Se a gente não puder responder também, a gente pede a ajuda dos universitários. Né? Obrigada a você por ter aceitado o convite. E, assim, estudando a sua história, né, para fazer a entrevista, eu fiquei bem interessada, assim, em alguns pontos. Por exemplo, você teve um parto turbulento. Como que foi esse parto? Então, até um pouquinho mais, né, não de criança, mas na fase adulta mesmo, né? Que minha mãe veio me revelar isso. Você falou sobre o Porto Belo, quando eu tive minha oportunidade de trabalhar, né, a primeira vez a minha mãe falou assim: Renato, você tem que trabalhar. Deu 17 anos, saí do ensino médio, tem que trabalhar. E aí eu falo que eu tive o privilégio de trabalhar lá porque foi numa área que eu gosto muito, na área da recreação. Passou esse tempinho na área da recreação, estudei educação física como professor, e aí a mãe me contou esse momento, né, que ela viveu ali, de apreensão, que eu poderia nascer com alguma sequela. Aí eu falei: mãe, por que você não me contou isso antes? Mas isso foi por alguma coisa que deu, alguma gravidade que deu durante a gravidez, ou foi no hospital? Você sabe algum detalhe? Não, foi durante, o detalhe, assim, eu não sei de muitos detalhes, mas foi durante a gravidez, né, os médicos passavam que eu poderia nascer sem falar, alguma sequela de motora, né, que a minha mãe fala, né, confiou em Deus, deixou Deus agir, né, o meu nome é Renato José Pereira, porque eu nasci no Hospital São José, né, e ela botou em homenagem, né, essa fé, né, a gente tem que ter fé, e eu nasci, né, sem sequela nenhuma, né, graças a Deus, né, com as orações também, mas os médicos era praticamente certo de eu nascer com alguma coisa, e ela me contou isso depois porque eu sempre fui muito elétrico, sabe? Eu trabalhava de recreador, estudei, virei professor, aí trabalhava de recreador e professor, aí depois passei para a academia do hotel, aí fui dar aula se eu não me engano, a primeira escola foi em Jacareí, perto ali de Angra dos Reis, né, divisa, Jacareí na escola Hermínia, na Aldoberto Pinho, que é do lado. Os seus trabalhos nas escolas foi como concursado, né? Como concursado. Todos? Ou você chegou no início? O início eu fui chamado para a Secretaria de Educação de Mangaratiba mesmo, como comissionado. Ah, entendi. Deu 2010 e 2013 que eu passei nos 2 concursos como professor mesmo. E você sempre quis ser professor desde novo? Sempre. Você gostava de dar aula? Família de professor também, né? Minha irmã, entendi. minha mãe. Meu pai, que é um pescador, né, com muito orgulho, de Mangaratiba. Inclusive a orla do centro de Mangaratiba tem o nome dele. Ah, é? Eu saía molequinho mesmo, assim, as lembranças que eu tenho do meu pai, né, que é falecido, ele faleceu em 2009, que a gente saía, quando ele voltava eu ficava esperando ele na praia, né, e vários amigos ali dele, né, então a gente teve momentos muitos... Meu pai faleceu em 2010. 2010, e meu pai falava que ia ser vereador. Ah, é? Um dia... E você tinha alguém na família que já tinha entrado pra política antes? Não. Foi falar... Sorte não é sorte, né? Eu falo que por onde eu passei eu deixei um legado positivo. Né? No primeiro emprego, né, que foi no Porto Belo, foi a primeira equipe de recreação do Porto Belo. Né? E a minha casa pro Porto Belo, eu moro no centro... Você lembra qual ano que você começou no Porto Belo? Acho que foi no meados de 2002 para 2004. Foi mais ou menos nesse ano. Porque eu comecei na prefeitura em 2008 e eu fiquei mais ou menos aí uns 4 anos no Porto Belo, de recreador, e depois virei professor da academia porque eu me formei como professor. Né? Aí subi um pouquinho o degrau, eu fui para a academia,
né? Mas eu sou muito grato ao meu primeiro emprego mesmo. É ralação, tá? Né? É muita ralação porque hotelaria não é fácil. Você trabalhar... E o primeiro emprego você ainda não era formado? Não. Você trabalhava e a sua faculdade, você fez faculdade pública ou particular? A minha foi particular para pagar... Você trabalhava para pagar a faculdade? Eu queria trabalhar para pagar a faculdade. Ah, é o mesmo caso que o meu. Você fez faculdade lá em Mangaratiba mesmo? Não, em Campo Grande. A gente todo dia... Você ia de Mangaratiba todo dia para Campo Grande? Todo dia. Aí eu chegava no hotel, o ônibus do hotel passava no centro, né? Que eu moro no centro de Mangaratiba. É mais ou menos aí uns 30 minutos, né? Do hotel. Pegava todo mundo, levava. Aí tinha um ônibus que saía de lá 10 para as 4. Sendo que o ônibus não, saía 4 horas. Sendo que o ônibus da faculdade, ele saía do centro também. Essa parte é muito engraçada. Ele saía do centro 5 horas. Só que o ônibus de Porto Belo vai levando, às vezes atrasa. Não, ele saía 4h40 do hotel. Aí você fazia faculdade à noite? À noite, todos os dias. Estudava à noite, Porto Belo de dia. Estudava à noite, 24 horas. É cansativo, né? É cansativo. Eu tive essa rotina também nos meus 18 anos. É muito cansativo. Hoje, quando eu penso, eu fico, caramba. Hoje eu até faço uma outra faculdade, mas com outra rotina, assim. Aquela rotina de trabalhar o dia inteiro, ainda estudar até tarde da noite. Eu ligava pro motorista, seu Sinésio. Pô, se o Sinésio estivesse assistindo a gente aí. Seu Sinésio, me espera. Pô, Renato, não posso, Renato. Do motorista, você ligava? Motorista, eu também era amiga do motorista. Você sabe que eu conheci o Jorge por meio de uma amiga que eu conheci dentro do ônibus, que eu pegava pra ir pro trabalho. Ah, que legal. Seu Sinésio, era o motorista que pegava você no Porto Belo e ia pra faculdade? Isso. Não, ele esperava no centro o ônibus do Porto Belo chegar no centro. Ah, tá. E então, do centro você ainda ia pra Campo Grande, é isso? Aí você pegava 2 ônibus. O ônibus do Porto Belo, ele saía do Porto Belo, hora de saída. Saía 4h40. Então, o ônibus ficava até de 5 a 5h15 em Mangaratiba. Se o meu ônibus do trabalho, do Porto Belo, não chegasse a tempo, ele saía sem mim, entendeu? Tinha hora que a gente corria, dava volta. Por exemplo, ali tem a Toca da Velha, que é de Mangaratiba, do centro de Mangaratiba vai saber, né? Que é uma rampa, o ônibus vai devagarzinho. E tem uma escadaria pro Morro do Cristo, que se você correr aqui, você corta o caminho. Já fui várias vezes bater ali o ônibus, subir na Toca da Velha, eu correndo pela escadaria e encontrava o seu Sinésio lá em cima. Aí entrava no ônibus e partia. Chegava 00:40 em casa, porque a faculdade era 10 horas, e mais ou menos aí a gente chegava aqui em Mangaratiba 11h30. A rotina minha de estudante trabalhando no Porto Belo era de 7 da manhã a 11h30 da noite. Por isso que a minha mãe contou a história da questão minha, da gestação, da agitação minha. Porque quando me formei, cara, eu me vi dando aula em 8 escolas. Já passando no concurso do estado também. Caramba! E Itaguaí. Mas ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Caramba! Acumulava. Falei, meu Deus. E eu fiquei com frio na barriga, Hortência. Cara, eu fiquei com frio na barriga quando eu fui pedir demissão do Porto Belo. Não dava mais. Primeiro emprego, né? Não dava. E você já tava... Meu primeiro de carteira assinada. Você fica com uma insegurança de largar aquilo que você já tá há anos, né? Saí bem a beça, né? Mesmo você ficou quanto tempo lá no Porto Belo? Quase 5 anos no Porto Belo. E saí bem a beça. Aí voltei que eu montei uma equipe de recreação, dava aula e nos finais de semana eu trabalhava com um recreador. Montava aqueles tobogãs, futebol de sabão. Você sempre gostou de trabalhar com criança? Pô, adoro. Você prefere, por exemplo, você fez educação física. Você prefere trabalhar com criança do que trabalhar como personal de adulto? Com certeza. Eu tinha um projeto antes de ser vereador, né? E não, na verdade, eu nem pensava nessa... não estava com essa ideia de ser vereador, mas eu tinha um projeto Pais e Filhos, né? Que depois virou uma lei municipal minha na Câmara, né? Pais e Filhos, né? Na Praia do Centro, onde eu levava os pais para fazer atividade física, né? As crianças, porque Pais e Filhos, as crianças ficavam sentadas ali na calçada, né? Não é calçada não, como é que é? Um muro de contenção. Areia, muro de contenção, né? Para dividir a praia do calçadão. E ficar sentado ali. Por quê? Eu falava para as crianças que a maioria dava aula. Maria Augusta, Coronel, CIEP, João Paulo. Não, João Paulo já é um pouquinho maior porque é ensino médio, mas essa rapaziada tudo de aula. Então eu falava para as crianças assim, ó, tem que ver o pai fazendo atividade com o tio Renato, né? Não era o professor Renato. Tem que ver os seus pais fazendo atividade para vocês fazerem igual a eles. Então, assim, eu conseguia concentrar as crianças ali, porque é difícil. Se eu fizesse ao contrário, já era. Faço primeiro com as crianças, depois faço com os pais, as crianças
ia pro calçadão, ia para um monte de gente. Então, assim, era muita criança, né? Muita criança ali eu vendo os pais. Os pais tinham aquele momento de atividade junto com os filhos. Depois eu fazia uma recreaçãozinha, não fazia atividade, né, com a bola, com elástico, com a escada. Pô, esse projeto foi muito legal. Eu comecei com 4 pais, depois, pô, expandiu. Foi muito legal mesmo. E quando eu virei vereador, acho que foi 3 anos antes, eu coloquei em prática, virou uma lei municipal. A atividade física em orla em movimento, atividade com os idosos também virou lei meio municipal. Assim, não é falar da pessoa, né, Hortência? Falar de você próprio é meio complicado, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas eu fui o vereador no meu mandato passado com mais leis aprovadas, mais leis sancionadas no município de Mangaratiba. Eu vi que você tem muitas leis que ajudam, né, a educação, e tem projetos também, por exemplo, que eu vi que você tá levantando um projeto de ônibus para universitários na cidade, né? Pô, esse é... Não tem um ônibus específico que ajude, porque, por exemplo, você passou por essa dificuldade, você queria fazer o curso superior e você tinha que pegar 2 ônibus, não tinha um transporte. A questão foi o seguinte, na minha época tinha o transporte universitário cedido pela prefeitura, né? Quando eu entrei como vereador, acabou. Eu falei, caraca, eu peguei aquele ônibus para me formar. Tinha e aí acabou. Mas por que acabou? Então, não deu pra... Quando eu entrei em 2017, acabou isso. Por algum motivo acabou-se a licitação. Hoje, como gestor da casa, eu entendo que não é tão fácil você pegar um ônibus, né? Ah, vou abrir uma licitação de onde pegar ali e botar sem passar por um processo licitatório. Tem que ter responsabilidade fiscal, né? Da gestão. Mas assim, eu me deparei porque quando eu entrei como vereador em 2017, eu não entendia muito não, sabe? Não tenho vergonha de falar isso não. Eu só falei para minha equipe, falei assim, ó, que tá comigo até hoje, independente de lados políticos, de briga, de assédio, a equipe minha é a mesma, se for ver lá, são as mesmas pessoas que são do município de Mangaratiba. Eu me deparei assim, eu falei, caraca, cara, como é que eu peguei aquele ônibus 4, 5 anos da minha vida? Como é que eu, vereador, representante da população... Não, isso não pode acontecer, não. Não pode. Na época eu fui toda vez lá no gabinete do prefeito falar, cara, você tem que fazer isso, tem que fazer... Fiscalizei a empresa que ia entrar. Na época acho que botaram até a Eval, que é uma empresa que faz esse tráfico aqui de Angra para cá, para o Rio, direto. Falei, não, vocês têm que resolver. Aí eu fiz o projeto de lei. Não é só entrar com a indicação, esse prefeito atual que está lá hoje, ele bota muito decreto. Decreto qualquer um pode tirar. O decreto só tem 60 dias, né? Não, ele pode durar um ano, mas sim, qualquer momento ele pode revogar. Lei não. Lei tem que ser cumprida. Então, assim, teve o plano o piso da enfermagem. Pô, vários prefeitos deram o piso da enfermagem. Pô, o pessoal ficou na linha de frente em 2020. Ficou ali salvando vida pra caramba. Né? Mas foi aprovado do piso? Ele não mandou a mensagem para a Câmara. Ele fez o decreto, mas não mandou o projeto de lei. Mas por que você acha que ele faz isso? Não sei. Se for perguntar para mim, realmente, porque fica tão bonito. Mas você acha que ele tem dificuldade? Ele tem a maioria na Câmara hoje tem lá? Tem a maioria. Tem? Então ele teria facilidade para aprovar, né? Se ele montou uma mensagem, montou um projeto que ele acha que está certo, manda para a Câmara. A gente vai debater se é isso, se é aquilo. Mas, enfim, eu acho que a gente, como representante legal da população, essa demanda aí do ônibus universitário, a gente pode bater no peito e falar que virou uma lei municipal por ser vereador na época e hoje, né, a lei está sendo cumprida ainda, tem os ônibus universitários, né, não posso... A gente fala assim, sou oposição sim ao governo, mas também não posso deixar de falar que também está tendo os ônibus, né? Hoje você é oposição, né? Mas você já foi alinhado ao atual prefeito de Mangaratiba. Foi. E o que aconteceu para ocorrer essa ruptura? Pô, essa pergunta... você é uma das primeiras pessoas que me perguntaram isso. Assim, eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso abertamente e assim, externamente. Espero que seja colocado no ar mesmo, né? Eu não pensava em hipótese alguma, Hortência, ser candidato a vereador, né? Você é um cara muito prestativo, gosta de ajudar as pessoas. Enfim, tinha até um rapaz que falou para mim, um amigo meu, pô, Renato, tô pensando em ser vereador, isso em 2015, né? Muito perto de uma eleição de 2016. Que a eleição nossa foi em 2016 a primeira.
E ele falou, Fifio, pô, você é o tio Renato das crianças, criança não vota, né? E eu falei, pô, de boa e tal. E encontrei, que na época era o vereador Alain. A gente trabalhou junto no Porto Belo. Trabalhamos junto, ele era brigadista, era recreador. Então virou um vínculo realmente de amizade, eu não posso negar isso. Falar, não, nunca fomos amigos, né? Sou um cara muito sincero e falo, pô, todas as vezes que é verdade. Se tivesse um debate aqui entre eu e ele, a gente ia falar a verdade. Eu duvido que ele vai vir, né? Porque eu acho que a verdade ela sempre prevalece. Mas voltando ao que você me perguntou, eu encontrei com ele, cara, você tem perfil e tal, você é vereador. Pô, vou dar um partido. Eu não sabia nem o que era partido. Não sabia nem o que era partido. Porque eu sempre falo, por que, Fifio? O meu partido é Mangaratiba. São as pessoas que eu conheço, em Jacareí, onde eu fui a primeira escola que eu dei aula lá, em Itacurubitiba, quando eu descia a estrada e as crianças ficavam no casarão, né, a nova escola que está lá hoje, as crianças esperavam chegar, o tio Renato chegou, era assim, eu gostava que fazia, né, e fomos disputar uma eleição limpa, Hortência, a gente não tinha um papel para entregar, pô. Ele candidato a prefeito, e eu candidato a vereador. Você foi vereador dele? Em 2016. Isso foi a primeira. Foi em 2016, não foi? Foi 2016. Não foi 2020. Não, 2016. Começou lá atrás, né? Então você era aliado dele desde 2016. Desde 2016, não foi 2020 eu virei a casa, não foi isso. Então, desde 2020 que vocês estão afastados. Desde o início de 22. Então tem pouco tempo, né? Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. Praticamente eu falo que é 2 anos que a gente está nessa indiferença política, né? Ele não é meu inimigo, não. Mas eu não concordei mais com as ideias dele, do que ele estava fazendo. Né? E eu tenho certeza que a gente vai provar isso. Já estamos provando. E aí, vim candidato sem saber o que era coeficiente, nominata, né? Juntei 20 amigos, né, colegas, falei, gente, ser candidato aí, não sei como é que vai ser, né? Aí, mas vou falar para vocês, hein? O partido que a gente está hoje com o Alain é oposição ao prefeito atual, né? Ele é vereador de oposição. E quem tiver a gente naquela perseguição, né? Que cidade pequena tem muito. No Fifio, pô, como é que vai ser? Eu falei, beleza. E eu era comissionado. Não pelo prefeito que estava na época atual. Mas eu era gestor de educação infantil. Comecei lá com o tio Renato e alguém viu lá, pô, ele tem perfil de ensinar o professor na sala de aula a trabalhar com este movimento com as crianças, né? De berçário A nível 4. Aí eu cheguei em casa, Hortência, falei, caraca, vai ter 2, 3 do meu grupo que vai ser mandado embora por causa de mim, cara. Porra, como é que eu vou fazer? Né? O que eu fiz? Fui pedir demissão do meu emprego. Que lá de 2008 até 2015 eu me mantive, né? Na parte de comissão. Né? Porque quando você chega na gestão é comissão. Você tá professor, você é efetivo. E aí tomei essa decisão, acho que daí deu uma encorajada na galera, né? Dei o exemplo. E fui candidato com ele, como você falou aí. Perdeu uma eleição, fiquei triste, cara. Quando ele perdeu a eleição, fiquei triste mesmo. Né? Aí você ganhou para vereador e ele perdeu para prefeito em 2016. 2016. Eu falo que se fosse invertido seria legal, porque a campanha foi muito limpa, foi muito, cara, campanha de cortar o papelão, porque na época, em 2016, não tinha placa ainda. Placa pequenininha, não era aquele mais outdoor, mas tinha uma pequenininha ainda. Pô, a gente cortava o papelão assim, botava o contact, sabe? A primeira, ninguém esquece, eu vou dar assim, né? As bandeiras eram de TNT, 4523, um amigo Flavinho, a casa dele, que era sede minha. Sim, sede nada. Que a galera não acreditava muito se eu ganhar ou não. Não, então, isso que eu ia te perguntar. Essa campanha, assim, que, né, bem artesanal, como que as pessoas viam? Porque as pessoas acham assim, nós temos planos, eu vi que você é uma pessoa de muita fé. E quando a gente tem fé, e a gente às vezes vive pela fé, a gente não vive pelo que tá nos olhos. Verdade. A gente vê assim, não tá nos olhos, mas tem um plano, tem alguma coisa que tá acontecendo, não é possível, tem alguma coisa que vai desvendar lá na frente. E aí, muitas pessoas deviam desacreditar de vocês, porque vocês estavam ali fazendo coisas artesanais. E as pessoas, mas um monte de candidato com dinheiro, fazendo um monte de coisa. E vocês... A máquina era pesada pra caramba. Como é que foi esse processo pra vocês? Então, tinha dia que vocês pensavam assim, será? Vocês ficavam assim... Não, eu fui perceber que eu podia disputar uma eleição, eu não vou negar, o nosso partido era também tudo nivelado, não tinha vereador de mandato, não tinha ex-vereador, era tudo... pessoas que queriam ele prefeito. No partido? No partido.
Queriam ele prefeito. Não é nem que. Por isso que eu Então, falei. o trabalho foi para eleger ele, Para né? eleger ele prefeito. Era exclusivamente. Tanto é que eu não posso negar isso, teve uma parte que ele fala assim... E aí, você conhecia ele há muito tempo, antes de vocês entrarem pra política? Conhecia. É porque Mangaratiba todo mundo se conhece. Aham. Eu acho que ele foi para Mangaratiba com 4 anos de idade. Eu sou nascido e criado lá, mas ele é bombeiro, salvou várias pessoas lá também. Um cara foi muito querido lá, né? Vai sair da política, não sei como é que vai ser a questão dele, mas... Que eu falei, não desejo mal para ele, não. Ele tá no primeiro mandato? Segundo. Ele tá prefeito? É? Segundo mandato. Então, ele perdeu em 2016. Então, tem essa história ainda aí. Tem a de 2018, que o prefeito caiu. Ah. Olha o que aconteceu. Aí ganhei a eleição, falei, caraca. Fui na casa dele e falei, pô, cara, tu tinha que ganhar, cara. Isso aqui. Aí fui lá, minha diplomação, dezembro de 16, pá. Entramos para 2017, é meu chefe de gabinete, que até hoje é meu chefe de gabinete, o Vitor. Falei, cara, o que a gente vai fazer aqui, irmão? O que a gente vai fazer aqui na Casa Legislativa? Professor, sala de aula, porque eu gosto de sala de aula, né? Já trabalhei na academia, mas o meu forte sempre foi a parte de magistério. Aí, beleza. Calhou de quê? O prefeito que ganhou em 2016, ele foi cassado em 2018. Né? E aí o presidente nosso, na época, na casa, virou prefeito. A chapa caiu, virou prefeito. O prefeito, o prefeito Vitinho, na época, o prefeito Vitinho, né, ele me chamou para compor. Falou, Renato, caraca, a gente vai ganhar a eleição, a casa tá toda com a gente. Pô, realmente eu gosto, sempre, o Vitinho, nunca tive problema com ele, o ex-presidente. Né, tem 2 Vitor, um meu chefe de gabinete, Vitor, e tem o Vitor, né, Vitor Vasconcelos e Vitor Tenório. O Vitor Tenório era o presidente na época. E virou prefeito. A gente estava até em Brasília. Ele falou, Fio, eu preciso compor com você. Eu falei, cara, não tem como não, mano. Pô, tem uma história com o cara. Não posso. Pô, filho, mas a gente vai ganhar a eleição, cara. Eu falei, cara, tu pode até ganhar a eleição, Vitinho. Eu votei em você pra presidente. Eu não votei em você pra prefeito, cara. Eu não posso 1 ano e meio atrás eu ser o cara, eu ser Alan e agora eu vou ser você. Ele, pô, filho, foi aí, ficou 2 vereadores só. 2 vereadores do lado do Alan. Porque ele voltou pra ser candidato a prefeito contra o Vitinho. Aí toda a casa foi para o Vitinho, eu fiquei lá, né? A gente sabe o que acontece, né? Quando você é contra a máquina, de boa, né? Mas o Alan ganhou a eleição em 2018, aí por isso que tem 2 mandatos hoje, ganhou em 2018. Ah, entendi. Logo depois veio a eleição de 2020, que a gente já tinha perdido pro que foi cassado em 2018. Aí ele veio de novo. Veio de novo, foi uma disputa e ganhamos a eleição de novo. Né? Então, assim, ele não tinha mais a reeleição dele. Né? Já estava com um pouquinho mais de experiência, montei organização e tal. Participei mais. Né? De 2016 para 2020 foi um crescimento muito grande para mim politicamente. E o que aconteceu exatamente em 2022? Em 2022, e exatamente, igual eu e você aqui, ele pede a cadeira da presidência para mim. Mas estava você e ele numa sala, sentados. Isso. E aí ele falou o quê para você? Ele falou, Fifi, eu preciso que você entregue a presidência. Aí eu entregar a presidência? Não. Mas você tem que entregar. Eu falei, não tem como entregar. Não, mas todo mundo quer que... Não, todo mundo é uma coisa. Eu votei em você, eu não votei em todo mundo. Você é o prefeito. Aí, pô, tu vai ter que entregar, senão eles vão ter que te tirar. Eu falei, então tá bom, então tira. E aí, cara, apertamos a mão, se cumprimentamos, dali pra cá... Ele tá tentando te tirar. Tentando me tirar. Entendeu? E ele queria que você saísse pra quem entrar no seu lugar? Alguém que eu nunca fiz política pro lado que tá atrás do gestor. Hoje eu entendo, né, como gestor da casa, que eu não tenho nem medo de falar isso. Eu nunca fui secretário, nunca fui gestor de uma pasta. Professor, virei vereador, depois virei presidente. A primeira vez que eu sou gestor. Você vê aí hoje, eu até falei na sessão de hoje, que são 3 anos de contas já aprovadas minhas na Câmara. Hoje ontem eu paguei dia 4, né? 5, 6. Hoje é que dia? Hoje é dia 7. 7. Então, no dia 6 de dezembro, eu paguei integralmente o meu 13º de todos os funcionários, de efetivo, comissionado e assessor de gabinete, de vereadores. Então, eu aprendi, é cansativo. Eu sou presidente e, ao mesmo tempo, sou vereador. Então, eu tenho que mediar com você na rua
né, Hortência? Mas ao mesmo tempo tem que ser gestor também, você tem que se dividir em dois. Não é só ser vereador, tem que ser presidente também. E aí aconteceu isso, foi uma coisa que eu fiquei muito chateado, porque eu não vou negar que realmente eu era muito amigo dele mesmo, muito mesmo, de verdade. E todo mundo via isso, né? As coisas de bastidores aí, se for falar aqui, a gente vai ficar aqui até... Me fala uma coisa, quando Daí, você ganhou a campanha de vereador em 2020, como é que foi a articulação para você ganhar a presidência da Câmara? A presidência, liguei, né? Assim, tinha um grupo, a gente fez 11 vereadores, a chapa da Alan. Então, assim, São 13 no total? 13, fizemos 11. Ah, Então, para entendi. mim, Então, pela ligação do vocês tinham a governo... maioria e você era uma pessoa muito ligada ao prefeito. Muito ligado na época, né? E assim, não teve reunião, assim, vou botar o prefeito sentado ali para o prefeito pedir para os vereadores. Não teve isso. Foi assim, gente, eu quero ser o presidente. Se eu não for um bom presidente em 2 anos, vocês podem me tirar. Né? Se eu não for um bom presidente. Mas tinha outros dos 11 que queriam também? Algum outro quis ser também? Disputou junto? Como é que foi essa? Sempre tem uma articulaçãozinha, você sabe, né? Sempre tem alguém que quer dar uma espetadinha, quer conversar, se valorizar. Não, eu tô vindo também, né? Então, mas não tive muito problema na primeira eleição, não. Eu tive problema, né, em novembro de 21, se teve um movimento para me tirar, foi a primeira vez. Ah, teve? Teve. Em novembro de 21 teve um movimento para me tirar. Antes de você romper com o prefeito? Antes. Nessa época aí, ele ainda estava dividido entre um grupo que se instaurou no município e entre o município, não é o Fifio, não. Uhum. Tem um grupo que gosta do município e tem um grupo que se instaurou dentro do município. Uhum. Então a briga que eu tive com ele é justamente por esse grupo que se instaurou dentro do município. Entendi. Porque o cara que eu conheci em 2016 é totalmente diferente da pergunta que ele fez pra mim. A mesma coisa que eu falo assim, pô, Alan, eu quero a sua cadeira pro Chicão sentar. Pô, não existe. Não tem, é surreal, né? Então foi muito complicado nessa questão, mas houve uma movimentação, nessa movimentação, você falou sobre fé, eu tive uma fé muito grande, porque faltava um para me derrubar em novembro de 21. Ficou rachada a casa. E esse um tava comigo no carro no dia que ligaram para ele. Caramba, para poder fazer a cabeça dele não, para ter o nono e me tirar. Aí acabou, aí nessa época aí ele ficou indeciso e acabou que não aconteceu. E logo quando virou o ano, eu vi essa movimentação, me assustou, realmente me pegou desprevenido, né? Eu não achava que ia acontecer isso. No momento desse de novembro de 21, tenho certeza que foi esse grupo que movimentou, né? Porque eu nunca pedi nada para esse grupo que está lá. Nunca. Meu compromisso sempre foi político com as pessoas, fazer o bem. O compromisso era com ele, não era com o grupo que ele acordou, se ele vendeu a cidade, se ele fez acordos que não possa cumprir, aí foi o problema dele. Talvez um rompimento entre eu e ele foi, não, eu vou pedir o Fifio para sair, ele vai sair porque ele me escuta. Pô, não é assim, pô. Gostar tem que ser de mão dupla. Eu te ajudei muito, eu também te ajudei muito. Né? Não tem... Não tem essa. É complicado, não. Eu não vou lá conversar. Se ele fez esse acordo com esse grupo, que se instaurou lá através dele, porque ele é o prefeito, ele é o gestor, ele contrata, ele tira, ele bota. Pô, nosso município tem 27 secretarias, mais ou menos 20 são de fora. Será que ninguém em Mangaratiba é competente? Então isso já me deixava, né? Nunca pedi nada. 20 secretários são de fora do município? Do município de Mangaratiba. Na verdade, o alto escalão... Ele pega profissionais de fora do município para assumir as secretarias, é isso? Na verdade, o alto escalão da prefeitura hoje, total, é de fora. Cidade, quando acaba... o centro de Mangaratiba, vamos dizer aqui, ele funciona em prol da prefeitura. E você sabe por que ele faz isso? Ele acha que em Mangaratiba não tem profissionais qualificados para assumir O que eu acho, Hortência, é que ele fez acordos com as pessoas de fora do município. Entendi. E não teve o compromisso que ele falou com as pessoas do município. Você entendeu por que corrompi? Eu sofri eu arrisquei muito também. Você lutar contra uma máquina pública que é o executivo, e eu agradeço muito à população de Mangaratiba, que ela tem papel fundamental na minha manutenção lá. Porque, né, só a gente pular um pouco a parte, em abril desse ano eu quase desisti mesmo. Quase desisti de ligar para minha esposa e falar, Gabi, não dá mais não, chega.
Não aguento mais. É ruim brigar, né? É muito É ruim. muito ruim, né? Muito ruim. Você não vem de onde tá, aí é denúncia anônima. Por que não coloca, pô? Por que não coloca o nome? Denuncia. A gente vai responder, a gente é transparente. Eu falo que a Câmara hoje, o portal da transparência da Câmara é mais do que transparente, pô. É muito. Agora você vai entrar no portal da transparência da Prefeitura, não tem aquele note. E, cara, a gente envia, são 3 contas reprovadas seguidas na Prefeitura, pô. 3 contas reprovadas no Tribunal de Contas. Então, assim, eu falo assim, ele teve uma oportunidade de ouro para a cidade voar. Eu acreditei. Tenho certo que eu acreditei. Quer dizer, muitas pessoas acreditaram, né? 2 mandatos, pô. Então, passou, 2025 não é mais prefeito. Vai apoiar uma pessoa que não é do município. Então, está caracterizado que existe um acordo fora do município. Independente quem é que essa pessoa que ele vai apoiar, de boa, tem direito a vir candidato. Todo mundo tem direito a vir candidato. Mas o povo de Mangaratiba gosta do mangaratibense também. Se a pessoa, ela tem as boas propostas. Se o município, resumindo, se o município tivesse andando, funcionando, igual o Miguel Pereira, eu estive lá conversando com o André Português. Pô, o cara anda na rua tranquilamente, cara. Ele anda na rua, né? O comércio, pô, ele fez um projeto para o comércio, isenção fiscal, para fazer a fachada. Para poder ficar mais bem. Ele contratou, eu acho, um design melhor, as fachadas do comércio. Ele dava o modelo como tinha que ser ali, porcelanato. A pessoa pagava, porque a prefeitura não pode pagar, e ele dava como isenção. Aí a pessoa entra ali na rua coberta. Já fica assim, nossa, que cidade bonita, né? Cidade bonita. Pô, uma cidade Cara, eu falo, não sei se você conhece Mangaratiba. Eu nunca vi uma cidade que você tá nas cachoeiras e em 10 minutos você tá na praia. Eu não vejo beleza. Pode qualquer uma aí. Você pode ir em Paraty, você pode ir em Angra, você pode... Qualquer uma. Não tem essa conexão entre a Mata Atlântica e o mar rápido. E a cidade não prospera. Você vê, igual eu falei aqui de Miguel Pereira, pô, você vê todo o jornalismo falando, são tantos turistas. Pô, eu no centro de Mangaratiba, quando alguém pergunta assim, se você perguntar para mim, Renato, onde a gente pode ficar numa pousada? Né? Tem os hotéis de grande porte. Porto Belo, Clube Médio, Porto Real. Né? Se eu falo no centro de Mangaratiba, eu falo assim, Renato, você mora aí, né? Pô, me indica uma pousada, eu vou ficar com vergonha. Porque ninguém incentiva o comércio, cara. Não, tem algumas? Tem. Pô, tem um Hotel Mendonça, que é da minha infância, a gente almoçava lá, um hotel enorme. Faliu. Por que não chamar essa pessoa? Ela tá devendo à prefeitura, o que ela deve? Se deve milhões, se deve... Pô, não é pra chegar e rasgar e falar assim, né? Não, e isso chega a ser um tiro no próprio pé, porque quando você estimula o comércio da cidade, você tá gerindo, trazendo impostos, trazendo turismo, enfim. Verdade, você tá arrecadando. E deixa eu te perguntar uma coisa. As pessoas falam muito do trânsito, né, pra chegar a Mangaratiba nos horários de pico. Como é que você enxerga esses horários de rush, assim? Porque a estrada do Rio para Mangaratiba é meio apertada e a questão do município é a questão estadual também. Não posso negar isso, ficar apontando. Né? As empresas estaduais que entram aí para fazer o intermunicipal, né? Por exemplo, Jacareí, ela passa pela Rio Santos, a gente é cortado pela Rio Santos, né? Jacareí, aí passa Praia do Saco, aí outro distrito, aí Praia do Saco, aí acima tem a Serra, né, Rio Santos, passou Praia Grande, Muriqui, Itacruçá. Esses ônibus não entram, né? Entram no centro de Mangaratiba, alguns outros passam direto. Só que assim, o que essas empresas fazem? Isso tudo é parceria. Vem conversar aqui no governo do estado. Não é só numa alta temporada que vai encher de ônibus lá, porque o turista está lá, a cidade está cheia. Quando não está em alta temporada, a cidade fica muito ruim na questão do transporte. Aí se lançou lá a Conecta, provamos na Câmara, uma passagem a R$2. Aí você vê na Lua lá 4 milhões de reais para tocar a Conecta. Cadê a Conecta? Que seria uma via municipal. Você pega ali Itacruçá, você vai até... Essa é a ideia que está no projeto, que foi aprovada na Câmara. Você vai ali, pega uma condução a R$2 em Jacareí, tu pode ir Itacruçá. Se tu quiser sair do ônibus, vai passando.
Até porque as pessoas de Itacuruçá não conhecem Jacareí, entre aspas, moradores mesmo, é distante. A geografia nossa é grande. Né? A pessoa pega em Itacuruçá, ela pode ir na Serra, vai lá no Edu. E é perto? As cachoeiras da praia são perto? Dá pra ir a pé? Todos os distritos têm cachoeiras. Cara, que legal. E todos os distritos, não, será na Serra, né? A Serra do Piloto, que tem, vou te falar assim, um potencial agrícola fora do normal. Nossos jovens, né? A questão de você ter cursos na parte rural, aquecer o comércio na parte rural. Então, assim, tirando a Serra, que é um distrito de Mangaratiba, todos os 5 distritos têm banhado, né, por cachoeiras acima da Rio Santos e por mar abaixo da Rio Santos. Como é que pode? É surreal a beleza que a gente tem. E violência em Mangaratiba? Como é que... Não tem. Não tem. Milícia, essas coisas não tem. tem. Então é uma cidade segura. Não tem. Se quiserem implantar, não vão conseguir implantar. Não vão, porque ali, eu falo que a nossa segurança ali, a questão da Polícia Militar, delegacia, nossa Guarda Municipal, trabalho em conexão. Entendi. E o nosso policial militar, né, igual eu como político, né, eu estou político, eu sou professor. O nosso policial militar, eles são moradores do município de Mangaratiba. Então aqui é o coronel, o comandante Mouzinho, é muito importante, porque é a nossa casa. Se a gente não puder cuidar da nossa casa, né, fica meio complicado. Não que as pessoas que possam vir para o município, para deixar bem claro, não sou um cara todo barrista quem gosta do município, não. Você pode ir para Mangaratiba, né, Hortência, ir lá gostar do município e ficar lá. E agregar com o nosso município. Né? Então, agora, as pessoas que têm mal intencionado com o nosso município, deixando o município que está hoje, Hortência, são 6 anos de governo do governo Alan. Eu falo que ele entregou 3 campos sintéticos, com um orçamento de 650 milhões anual. Pô, cara, não tem como. É inviável. É orçamento. Era para estar... E as escolas? Como é que estão as escolas lá no município? Então, os servidores, né, hoje eu até estava falando sobre... Ele mandou... A Secretaria de Educação mandou um ofício para todas as escolas falando que não vai ter 13º para o comissionado. Aquele cara que ganha um salário mínimo não vai ter. Caramba. É uma gestão deficiente, né? 3º ano seguido que não paga o 13º pro comissionado. Que tá ali, na ponta. Falei isso hoje na sessão, até divulgada na minha rede. Sobre os espaços, nunca teve, não é do governo dele não, né? Do passado também. Não teve novas escolas. Mangaratiba já teve 16 mil habitantes, hoje tem 40 e pouco. E são os mesmos prédios. Renato, por que é fio-fio? Isso aí... Quer mesmo que eu conte? Isso aí, vamos falar que... tô político, eu sou professor. Era Tio Renato, tem o projeto Tio Renato, não é? Não, o fio-fio foi na 5ª série. Né? Então o fio-fio vem antes do Porque Tio Renato. eu era bonito, Hortência. Hoje que eu tô meio acabadinho, cabelo branco, esses problemas que a gente tá tendo aí. Mas eu era meio bonitinho, o fio-fio foi, né, dessa maneira aí. Né? Foi na amizade, escola. na escola e tal. Tá. E pegou essa... Mas aí vão dizer assim, caraca, Fifio... pode perguntar lá, o pessoal. Olha, não vou falar o nome das minhas amigas que estudavam comigo, não, porque eu vou comprometer a elas, né? Entendi. Todo mundo casado, todo mundo... E como é que surgiu o projeto Tio Renato? Foi Tio Renato, brincando com o Tio Renato, não foi? Isso, então... Você já pretendia ali fazer campanha para vereador? Foi antes? Não, foi antes. O projeto tem mais de 11 anos, pô. Foi antes. O projeto Tio Renato surgiu, por isso que eu sou muito grato ao Hotel Porto Belo. Por isso que eu bato nessa tecla. Porque ali eu aprendi, eu sempre gostei de criança, mas ali eu aprendi a lidar com a criança. Pô, era mais de 120 crianças, cara, dentro de um clubinho super organizado, pô, hotel, né, de grande porte, brincadeiras e tal. Então, assim, dali eu comprei uma caixa de som e um pula-pula. Estudei e trabalhei em todas as escolas de educação infantil. Né? Então, o aniversário de criança, eu chamo o Tio Renato. Aí, o colégio particular, que eu tenho um pô imensa lá, na época, a direção, eu boto aqui no nome da Dilvânia, né? Eu tenho muita gratidão por um colégio particular na Praia de Saco até hoje, 2008, que eu dei aula lá. Tio Renato, né, fiz muitas festinhas de criança para eles ali também. Dei aula ali até eu me tornar vereador. 2008, 2009, até 2016, aí eu me desliguei, né?
E eu lembro que eu pedi a direção da escola, né? A Márcia, a Sônia, a Dani na época, né? A Dilvânia, a Joelma. Ó, esqueci alguém aí, pelo amor de Deus, né? A todos os funcionários. Falei, pô, tem como botar o meu cartãozinho, né, na agenda dos alunos? Pô, cara, aí explodiu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você ingressou, que você entrou no primeiro mandato de vereador, qual foi a primeira coisa que você falou assim, eu preciso fazer isso, assim, é uma coisa de vida, eu preciso fazer um projeto de lei, alguma coisa assim? Então, eu preciso fazer tudo que eu passei na educação, nos lugares que eu passei, eu tenho que transformar em lei. Você pode ver aí que tem a ver, muito a ver as minhas leis com tudo que eu vivi nas escolas, com tudo que eu vivi também na minha infância, com tudo que eu vivi nos empregos onde eu passei, né? Então, assim, eu tentei englobar tudo que eu aprendi, né, até na minha profissão também, né, colocar isso em leis. Né? Por isso que eu fui disparando, projeto de lei, projeto de lei, projeto de lei, projeto de lei, foi sancionando, sancionando, sancionando. Graças a Deus, o prefeito na época sancionaram. Na época, independente de oposição, não, os projetos foram bons. Eu tenho um, que eu sempre cito esse projeto, até das crianças com deficiência também, que você tem um projeto também que eu fiz também de atividades, foi até na época que eu dava aula no CIEP, né, com o Wesley, mas teve um projeto das crianças com autismo que eu me orgulho muito, muito mesmo. Logo em 2017, chegou 5 mães no meu gabinete e chorando e tal, com preconceito com as pessoas, né? Que às vezes a pessoa não vê, a pessoa que tem autismo. Aí eu falei, meu Deus, assim, o que eu posso fazer? O que eu posso mediar para vocês? Renato, tava lá no banco, colocando a tecla lá, o banco, né, no caixa. E a criança começou a ficar agitada, aí o pessoal da fila, achando que a criança estava mal criada, né? Aquela coisa que não dá para saber. E a mãe chorando, eu chorando também, porque eu sou meio emotivo pra caramba. Eu falei, então vamos tentar elaborar uma lei da carteirinha do autismo, dentro do município de Mangaratiba. Tem a passeata, a gente divulgou isso. Teve a passeata, teve a carteirinha até demorou um pouquinho a ser confeccionada pela ação social. Há uma semana atrás, agora eu fiz uma audiência pública para falar sobre a LOA, né, o orçamento do município. Aí a Vivi, a mãe do Thiaguinho, foi na sessão, na audiência pública, né, para brigar lá pelos direitos, né, das crianças com deficiência, principalmente das crianças com autismo. O Thiago estava lá, aí eu botei ele sentado na cadeira, né, ela sentou na cadeira de um vereador, né, botei o povo dentro do plenário, como se fosse vereador, para participar da audiência. E o Thiago sentou na cadeira do lado da mãe e estava lá a carteirinha, né, a faixa do autismo, né, e a carteirinha de identificação. Por quê? Tinha mães também que iam nos órgãos, né, de direito do autismo, de pessoas, de crianças com deficiência. Aí não tem nada não, seu filho é normal. Né? Então, assim, hoje, uma das leis que eu tenho orgulho muito de falar é essa, a lei da carteirinha do autismo, que regulamenta mesmo, né, o diagnóstico deles, né, direitinho. Eu senti muito orgulho do Thiaguinho estar ali, assim, por meio da política, agregar alguma coisa. Né? A política tem N coisas para você ajudar, mas respaldado, como a gente falou no início aqui, respaldado por lei é muito interessante. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você diz na sua história que você estudou em 2 escolas públicas, foi isso? 2, não. Estudei na Maria Augusta, no Coronel. Maria Augusta, Coronel, CIEP e João Paulo, 4. Porque o João Paulo é ensino médio, né? Ah, tá. O CIEP, que foi que era um projeto do Brizola, não é? Darcy Ribeiro. Que aí você estudava integral. E nessa escola você viu que você acha que teve uma experiência diferente de ensino? Pô, meu sonho, cara. Pô, Hoje em Mangaratiba tem quantas escolas integrais? Nenhuma. E essa escola que você estudou era em Mangaratiba? Só creche, né? Mas esse CIEP era em Mangaratiba, né? Era em Mangaratiba, 92, 93. E hoje em dia não é mais integral? Não é. Ali foi uma vivência muito boa. 92, 93 foi exatamente na época do governo Brizola. Foi Darcy Ribeiro no Leonel Brizola. Aquele projeto maravilhoso, né? O CIEP foi gênio, quem elaborou o projeto do CIEP, rampas, acessibilidade. A gente chegava na escola, a gente tinha todos os dias tinha hino nacional, aprender, tinha de jejum,
Porque tem crianças, Hortência, eu aprendi isso como professor, e a gente acaba sendo psicólogo. Não, vai pra escola com fome. Aí como é que você estuda com fome? Tem criança que a única alimentação da criança é na escola. E eu tô falando do orçamento de mais de 600 milhões. Então, assim, é o meu sonho. Eu tenho esse sonho. Eu estudei numa escola de acesso integral. Entrava às 8 e saía às 5. Foi a melhor escola que eu estudei. Até meus amigos brincavam, caraca, pô, cara, tá doido, cara, tu vai estudar 2 períodos. E eu gostei muito. É porque não é só estudo, né? Não tem esporte, tem... Aí você come na escola, tem atividade. Bandejão, pô. Quem foi do CEP sabe, pô, nessa época. Bandejão, tinha uma hora de doce de leite que o cara, a pessoa que tava do outro lado lá. E assim, eu como comidas separadas até hoje por causa disso também. Que era arroz, feijão, a carne do lado e a salada em cima. E a sobremesa aqui. Então, e fora a vivência nossa ali, não era só estudava de manhã à tarde, capoeira. No outra, karatê. Na outra, isso dentista. Tudo dentro da escola. É integrado. A escola cuidava da criança, né? E eu perguntei muito, quando eu virei da Secretaria de Educação, eu perguntei para o pessoal da gestão ali, a dúvida, né? Pô, é muito difícil, né? Um prefeito fazer uma escola de nível integral. Não, existe uma burocracia muito grande. Ah, é? Existe. Mas precisa autorização do MEC? Você já chegou a tentar levantar um projeto para fazer isso em Mangaratiba? Precisa. Aí eu tenho um projeto de lei desse, né, de incentivo às escolas de integrais. Escola, até o 9º ano. Né, porque na época era até a 4ª série, né, e até o 9º ano, vamos botar assim, que é o fundamental, que é o de direito do município. O direito do Estado do ensino médio, do 1º ano ao 3º. Não é só, tem esse sonho, não pode, não dá no 1º ano, porque eu não vou participar de uma eleição, se Deus permitir, né, de hoje estar pré-candidato a prefeito, um pré-candidato a prefeito, se colocar candidato a prefeito, aparecer nas pesquisas como um pré-candidato a prefeito. Eu já sou muito felizado por causa disso. Só o seu nome aparecer ali, caraca, alguém tá falando o meu nome ali. Né? Não dá para fazer em um ano uma escola de integral do meu sonho. Pô, eu vou debater, vamos fazer uma roda de conversa, vamos fazer um conselho de classe. Renato, não tem como. No 1º ano, não tem como? Então vamos fazer um contraturno. Vamos achar um espaço aí, aonde a gente possa colocar, pegar um ônibus, a criança sai da escola, essa é a autorização do pai. Aí leva para um espaço onde pode ter a natação, onde pode ter uma corrida de atletismo, onde pode ter um teatro, onde pode ter um xadrez. É ocupar a criança dentro do espaço educacional. Tem a parte do currículo. É fazer o papel que precisa ser feito para a educação de uma criança que não tem condições de arcar com uma escola. E aí você o quê? Imagina você ser o referência na educação no estado do Rio de Janeiro. Você sair uma matéria assim, Mangaratiba é referência da educação no estado do Rio. Claro, Mangaratiba tem que ser referência na saúde, na agricultura familiar, no meio ambiente, principalmente no meio ambiente. E a gente é banhado por Mata Atlântica. Mais de 50% é de Mata Atlântica. Né? Então, assim, tem muita coisa para se fazer, mas tem muita, Hortência. Tem muita coisa para se fazer. Como eu falei, foi entregue só 3 campos sintéticos. Nada se foi feito. Nada. Eu não estou falando aqui porque, porque isso... Você pode pesquisar. Nada foi feito. Nada. Por isso que quando a gente vê pesquisas aí, né, de A, de B e de C, independente de quem faça, é mais de 60%, 70% de rejeição o governo tem hoje. Ah, é? É. Deixa eu te perguntar. Você fez uma transmissão ao vivo. Eu assisti a sua transmissão. Pô, agora, há pouco tempo. Famoso então, hein? Obrigado. Falando sobre a LOA, né? Que é a Lei Orçamentária Anual de Mangaratiba. Acho que isso aí, porque acho que deu os cabelos brancos foi nessa. Foi a LOA que te deu os cabelos brancos. Então, aí eu queria saber que você falou lá da LOA, né? Que o planejamento para aprovação era de 645 milhões, não foi isso? Agora essa é de 24. Para 2024. E que houve redução em 1 milhão de verba destinada à saúde, enquanto aumento para a verba de gabinete do prefeito. O prefeito pediu um aumento de salário dele, né, cara? Ele queria ganhar mais do que o ministro do STF. Quando eu coloquei a matéria para votar, deu até jornal. Se eu pesquisar no RJ aí, o prefeito de Mangaratiba quer ganhar mais do que o ministro do STF. De 26 mil para 42 mil. Então, tá aí, cara. Não sou eu que tô falando, não. Tá no papel. Tá na mensagem. A lei orçamentária é o planejamento da cidade, Hortência.
é o que vai funcionar no ano de 2024. A cidade de Mangaratiba não passa por uma boa gestão na saúde. Falta medicamento controlado para as crianças com deficiência. Encontrei uma mãe em frente à Igreja Católica no centro de Mangaratiba, na nossa matriz. O filho mordeu a mão dela porque não tem remédio controlado, judicializado. Se você for nos postos de saúde, não tem remédio. Médico sendo exonerado. O médico tinha 2 médicos de plantão, ou um de plantão e o outro diarista. Não estou aqui se eu estiver falando besteira, os mais técnicos do que eu. Mas tiraram, deixaram um só. Atendimento. Tem que ter os especialistas em todos os médicos. O orçamento tem. O aumento da verba de gabinete estava definido isso lá estava detalhado isso lá nos documentos, que era para aumento do salário? A gente comparou a valor de 23 para de 24. A gente vai falando em números aqui, né? Se eu não me engano, o orçamento planejado para a saúde era de 114 milhões em 23. Né? E em 2024, 113 milhões. Tenho quase certeza que foi isso, porque né, são vários números ali. Então, assim, você reduz 1 milhão na saúde que não funciona. Então, se hoje não está funcionando em 23, imagine em 24. Como é que vai ser a saúde do município? Uma coisa é funcionar, outra coisa é maquiar, porque a gente sabe que o ano que vem é ano eleitoral. Né? E aí, o que me deixou mais pasmo mesmo foi o quê? Em 2023, ele tinha aproximadamente 1 milhão e pouco de reais no gabinete dele. Certo? Já que já é. Mas tem o que dentro do gabinete do prefeito? Borracha, caneta, né? Microfone, água, telão. O que tu vai fazer com 1 milhão de reais dentro do gabinete? Se tu fosse a prefeita. Agora eu tô perguntando pra você. Entendeu, Hortência? Então, assim, e aí ele aumentou para 4 milhões a mais dentro do gabinete. E a saúde 1 milhão a menos. E quantos funcionários tem no gabinete de prefeito hoje, você sabe? Aí não sei, desculpa. Esse orçamento está previsto o salário dos funcionários? Não, mas os funcionários não é do gabinete dele, é da administração pública. É dentro da administração. Orçamento não tem, esse orçamento é que ele do aumentou gabinete. Não tem nada a ver com o salário dos funcionários que trabalham lá. É da administração. Entendi. Entendeu? Aí vem no outro capítulo da LOA. Esses salários tem em lá, outro administração capítulo. Pública, administração municipal. Tantos milhões. Entendeu? Entendi. E você vê, cara, a cidade que não tem um tomógrafo. Quantas mães, quantas mulheres não tem mamógrafo, desculpa. Não tem mamógrafo. Quantas mulheres precisavam de um tratamento de câncer no seio e morreram por causa disso. Tem que procurar em outros municípios vizinhos. Aí sobrecarrega Angra, sobrecarrega Itaguaí. Aí tem que gastar dinheiro com transporte para levar, para fazer. Por quê? Cara, eu não acredito que seja mais de 300 mil um tomógrafo. Aí a pessoa tem um trauma ali, bate a cabeça, ela chega já com trauma, não tem o serviço ali, aí tem que ir para Angra, Japuíba. Né? Então, assim, pega o orçamento de Mangaratiba e dá para o prefeito Fernando Jordão na saúde. Não que ele vai negar, eu acho que nunca negou. O Fernando Jordão faz um bom trabalho em Angra dos Reis. Né? Então, assim, não pode, cara. A gente tinha que ser referência. Pegar a gente é cortado ali na Praia de Saco, como eu falei aqui, Hortência. A gente é cortado ali na Praia de Saco. E Japuíba é assim também, na Rio Santos. Imagina você colocar um hospital de emergência, um hospital de emergência no trevo da Praia de Saco, onde você atravessa ali Mangaratiba para ir para Angra. Né? A pessoa sofreu um acidente na Rio Santos, já está ali. O bombeiro já é ali também. Ali tinha que ter o bombeiro, tem que ter civil. Uma UPA que seja. Né? Pediu o governo do estado, parceria do governo do estado. Não tem. Parece que o governo do estado também fechou a porta para o governo, do governo atual da gestão municipal. Mas teve conflito entre o governo do estado e o governo atual de Mangaratiba? A única coisa que foi entregue no município de Mangaratiba foi 3 ambulâncias de UTI que o próprio Luizinho, doutor Luizinho, que é um excelente, vamos botar assim, parlamentar e secretário, levou para o município de Mangaratiba. Até a questão da Câmara apoiou muito o Luizinho, a gente caminhou junto, a gente pediu isso a ele, né? Não pela gestão atual, mas pedimos porque precisa. Né? E depois disso, de janeiro de 23 agora, nada.
Se eu fosse um gestor, você vai lá, senta lá. Ah, não vou atender não, vai de novo. Ah, não vou, eu quero falar com alguém, pô. No palácio, eu sou um prefeito da cidade. A cidade precisa de uma parceria do Estado. A cidade precisa... Cara, o Estado é N. Em Brasília, o dinheiro tá lá, é o que falo. Mas como é que você tira o dinheiro de lá? É igual a Câmara. A gestão da Câmara, vou pegar o dinheiro aqui e vou pagar o... Não, pô, tem que ter um planejamento, tem que ter um projeto. Vai chegar lá para trazer o projeto para a saúde. Tem que ter um projeto. Você tem um projeto para educação. Tem que ter um projeto. Planejamento. A cidade não é planejada. Não tem como. E não vejo... Né, também está no final agora, né? Não tem jeito. Agora não tem como nem plantar bananeira. Esquece. Mas você tá aí, né? É. Tem uns projetos que estão vindo aí com tudo. Pelo que parece, você tá com bastante garra, assim. Pô, obrigado. É uma pessoa de bom... Acho que a gente tem gente que tem tudo, mas não tem Deus, né? Quando a gente tem Deus, tem boa vontade. Verdade. É uma coisa que eu aprendi com o pai da política do Rio de Janeiro, que foi o Jorge. E quando você faz o bem, o bem volta pra você. Verdade. Entendeu? Então tem que aprender a fazer o bem sempre, independente. E assim, na política, realmente é muito complicado, né? Porque é um jogo que um tá querendo o tempo todo. Tem hora que tu fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A política, as pessoas precisam da política e é a melhor forma de melhorar a vida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você viver o mundo político, porque nem todo mundo tá ali só para melhorar a vida das pessoas. As pessoas estão ali também para se beneficiar e aí acabam querendo prejudicar o outro. Então, é bem complicado, né? Não, a política tem que fazer pro próximo. Claro que existem os grupos, as pessoas que caminham com você, que estão junto ali, se doa. Cara, sonha contigo. Claro que você não pode esquecer essas pessoas também. Mas elas têm que estar qualificadas, entendendo que ela tem que servir. Tem que servir a população. Eu sempre falo, hoje eu falei na Câmara de Vereadores, no meu tema livre, eu falei que um dos patrimônios que o município tem é o servidor público. E tem uma coisa que você falou no início, que eu percebi que você já tá com um sangue político, assim, que você falou assim, o prefeito atual, não tenho raiva dele. A gente só tá agora, nesse momento, a gente tá divergente. Porque a política acontece muito isso. Eu tive com o Paulo Melo aqui, né? A gente entrevistou o Paulo Melo, e ele falou, o marido da atual prefeita lá de Saquarema, hoje é adversário, mas já foi aliado, já foi adversário de novo. E a política dá essas voltas, e não só na política, se você parar pra ver, às vezes até na vida dá essas voltas, né? Verdade. Às vezes tem momentos da vida que a gente se afasta de algumas pessoas porque tem divergências, aí passa uns anos, você se aproxima. E eu acho que você está indo no caminho certo de raciocinar dessa forma. Tomou o caminho dele, eu tomei o meu caminho. Pode ser que depois ele vai ficar sem mandato agora, ele reflita algumas coisas. Vai refletir bastante. Bastante. Porque é um sonho, pô. Não é um sonho meu, nem o dele, nem de quem estava com a gente. É um sonho da cidade, acredita. Foi o mais votado da história, pô. Cara. Deixa eu te falar uma coisa. Teve uma coisa que eu li na sua história, que você quis entrar pra política quando você, conversou com seus amigos e tal, por causa de um governo que a sua cidade, você achava que o governo era um governo autoritário. Isso. Como que era isso? Você viveu isso na infância? Então, eu fui pego de surpresa nessa questão de ser candidato. Um amigo meu falou, filia sem compromisso aí. Não tinha nem conhecido ainda a questão do Alana. Eu fiz sem compromisso, filiei. Vamos botar assim, já trabalhava desde 2008, isso era 2015, início de 2015, e houve a parte política que eu não gosto, para você ver que eu já fazia isso há muito tempo, eu sempre fiz a brincadeira com o tio Renato no centro de Mangaratiba, na praça. Eu moro ali, não tenho estrutura para levar em todos os lugares, como eu faço hoje. Hoje eu tenho uma estrutura, pessoas que trabalham comigo, que levam um projeto de lei, que é uma lei municipal, que a gente dá alegria a toda a criançada do município. Mas naquela época eu fazia ele quietinho, E, como sempre, eu tenho essa habilidade com criança, graças a Deus, que Deus me deu esse dom de gostar mesmo, Criança é o sentimento mais puro que você tem, então, se a criança está gostando é porque não tem mentira, o abraço é sincero, todos os abraços sinceros, sorriso, enfim. Eu me sinto bem lidando com criança. E aí teve uma questão desse governo, foi até férias de julho, 15 de julho, férias de julho, que me impediu de fazer, Eu falo, caralho, sempre perseguido. Não, eu não sei, é uma coisa que atrai. Me impediu de fazer. E aí eu fui tentar conversar com o prefeito.
se eu tinha uma noção, ou as pessoas já estavam falando para eu ser candidato, pô, não tinha a pessoa que me chamou, ou que deixou de chamar, que falou. Eu fui lá, não, tipo assim, o autoritário que eu falo, na época eu já estava, não, eu atendo, vou atender o Renato, vou atender o Fifio, acho que nem me conhecia. Né? Eu atendo o meu secretário, eu atendo. Né? Aí eu fiquei meio, sabe, a pessoa me avisou isso, um amigo meu, que na época era vereador, né? E falou, pô, Renato, ele falou isso, que não te atende não, porque ele atende só secretário. Eu falei, tá bom. Aí foi quando começou essa história, né? Aí foi quando eu encontrei com ele me deu um partido com a Alain e tal, porque teve esse opressor. Ele perdeu a eleição, na época, o prefeito atual, ele perdeu a eleição. Né? A máquina perdeu a eleição, por causa desse ar de, eu faço. Foi até um bom administrador, né? O governo Rui, ele foi até um bom administrador, mas essa empatia assim não, sabe, você não tem direito de você menosprezar ninguém. Você não sabe o dia da manhã, né? Questão de você estender a mão, aquele fulano, você falou aí, pô, aquele fulano tá precisando de ajuda, cara, mas aquele cara fez isso contigo, o cara estende a mão, pô. Estende a mão. Talvez, aí eu te garanto, nunca mais vai ter aquele vínculo de amizade, é óbvio. Depois que você perde não, acabou. Coisa. Mas o ideal é não mas alimentar, eu também né? não alimentar, também não quero mal, sabe? Cada um, né? Cada um tem... Quem sou eu para desejar mal de alguém? Quem somos nós, né? Desejar mal de alguém. Então, isso vai passar... Eu pretendo achar que eu tô certo. Lá atrás, né? Hoje as pessoas já enxergam diferente. Por isso que o meu nome pontua lá para prefeito. Vai botar a pesquisa em Mangaratiba, o meu nome pontua para prefeito. Pô, isso é uma gratidão muito grande que eu tenho. Pô, a cidade que eu sou nascido e criado. Uma pessoa que não era acreditada para ser vereador, hoje pontua. Só de eu pontuar, eu tô feliz da vida, pô. Por isso que eu tô com esse gás aí. Pra gente tentar. E se não for também a vontade de Deus. Foi que eu fiz a decisão. Não vou entregar os pontos. Né? Até falo para as pessoas sempre, Renato, tem chance de cair? Assim, tem chance de cair? Eu falo, hoje, impossível isso acontecer. Já aconteceu de balancei, bambu mesmo, aquele verde, fui, enverguei, fui, voltei. Hoje, mas é tudo a vontade de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Tu perguntar como é que tu articulou para tu não cair? Não sei. Tem coisas nas nossas vidas que a gente pensa, foi Deus. Foi Deus. Pô, eu tenho 1% para eu cair. Deus. Não, eu acho assim, né? Existe. Inclusive, na minha vida também aconteceu muitas coisas dessa forma. Eu acho que Deus, ele não gosta de preguiçoso. A gente tem que lutar pelo que, verdade, né? Ó, tá, esse caminho tem que seguir. Vamos seguir esse caminho. É esse, vamos seguindo. É igual o boi, vamos embora. Só que tem hora que a gente vê, cara, não é só eu que seguir. Tem um soprinho lá de cima que faz alguma coisa que ajuda o negócio a empurrar. Verdade. E também quando não é a hora, ele te cai. E ele te mostra, olha só, tu não tá pronto, não. Então, tu vai ter que seguir mais um pouquinho. E é assim verdade. Foi assim, vamos disputar uma eleição, né? Se Deus permitir, a gente disputar uma eleição em 24. Pô, candidato, se não for, não foi. Fazer o quê? Vou agradecer do mesmo jeito. Que eu peço muito, Hortência, peço muito do fundo do meu coração, né? Falando na parte familiar mesmo, né? Porque gostar do município e pensar no município como uma potência, isso aí já está na cara que eu quero isso. Mas que eu levo na minha vida mesmo, que me faz fortalecer todos os dias, é fazer da minha filha, que tem 8 anos, a mesma coisa que os meus pais fizeram. Então, eu não peço a Deus para ser prefeito. Né? Eu peço a Deus para ser um bom pai, um bom gestor. E se for a vontade de Deus, tem que estar preparado. Se eu não estiver preparado, e acontecer, eu já pedi isso nas minhas orações, né? Se acontecer alguma coisa com a minha filha, eu não puder cuidar dela, me tira da política. Porque tem isso também. Nesse chibaco aí nas costas aí, nessas coisas, bastidores, já tive medo também, não vou negar. Né? E o medo vai logo, você olha aqui, para sua mãe, para sua filha, para sua esposa. Né? É Deus o tempo todo. Né? Os amigos, quando tu vai desistir, o cara não desiste não, cara, pelo amor de Deus, mas o que eu vou fazer? Vamos lá, vamos conversar com fulano, vamos conversar com esse fulano. Aí é a hora de tu ver quem é quem também. É a hora que tu vê quem estende a mão. É verdade. Porque quando tu tá desacreditado, quando você tá assim, praticamente derrotado, eu tive assim, cara, praticamente derrotado.
praticamente retirado, né? E por algum motivo eu não saí, né? Como eu falei, eu cheguei a falar que ia sair para minha família, mas por algum motivo eu não saí. Vamos ver o que tá reservado pra gente lá. Ó, Renato, queria que você deixasse suas considerações finais. Queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado participar do podcast. O podcast ia ser A Política Como Ela É, mas a gente mudou o nome, ficou A Política com Hortência Pisciani. Ah, Hortência. Mas a gente conversa sobre isso mesmo, porque a política é isso aí, né? Esse jogo todo de cimas e baixos, cabelos brancos, essas coisas todas. E no final é o que recompensa, eu acho, que é quando você consegue fazer o bem para as pessoas. É o que eu via, assim, o Jorge falando muito, sabe? Verdade. Que eu via ele sentindo isso. Poxa, eu pude ajudar as pessoas. E eu mesmo, que eu nem era política, mas, assim, quando aconteceu a questão da Lava Jato com ele e tal, que eu falava, hoje o que eu sinto falta é de não poder ajudar alguém quando alguém me liga me pedindo uma ajuda. Entendi. Que às vezes... isso é uma coisa que realmente é difícil. Imagina quando tem alguém doente que te liga... E você fica, eu não posso fazer nada para te ajudar. Você se sente impotente, é muito ruim. Verdade. Hortência Pisciani, você é enciclopédia na política, né? Vivenciou anos e anos da sua vida. E eu só tenho a agradecer ao espaço. Agradeço muito, de verdade. Porque é um espaço onde eu posso falar a verdade. Como eu falei aqui na nossa conversa. Estou disponível, né? Se a pessoa também quiser vir aqui falar com você o que deva falar... Se achou que eu falei alguma coisa indevida, foi a pura verdade mesmo, e é um espaço que eu agradeço muito a você mesmo, de verdade, que é para a gente se expressar, para a gente poder estar mais próximo à nossa população também, né? Então, eternamente grato a você aí, tá, Hortência Pisciani? Aprendendo. Boa sorte aí. Valeu. Vou esperar ver um próximo prefeito aí de Mangaratiba, meu amigo Renato Fiu-Fiu. Profetiza. Obrigado. Pessoal, muito obrigado, gente. Curta aqui o podcast A Política com Hortência Pisciani. Siga nas redes sociais, Hortência Pisciani. Siga o Renato Fiu-Fiu também, né? Nas redes sociais, que ele tá lá contando a história de Mangaratiba. Mangaratiba é um ótimo município para você passar agora as férias das crianças. Tem praias, tem cachoeiras, como ele falou aqui no... mais linda do estado de Janeiro. E tem vários pontos turísticos também, hein? Pode pesquisar no site lá, que tem vários pontos turísticos legais lá. Verdade. Enfim, obrigada a todo mundo aí. Obrigado. Obrigado, gente. Fique com Deus. Acho que...